Estamos de volta, galera! Isso mesmo! Vídeo da rodada 26, depois de um tempo aí parados por causa da data FIFA, mas vamos passar o nosso vídeo de dicas. Seleção do espião, tem tempo a última rodada, né? Mas tá muito bem no ano aí, 1841. E se você quer ter acesso a esse time final, né? Aqui a gente monta um time mais ousado, ó. Mega ultra promoção do plano de sócios, só R$ 29,90. Fica até a rodada 38 para você que joga ligas pagas. Não é seu caso? Quer as dicas do plano? Então vem que a gente vai falar dos jogadores para a rodada. Galera, não tem jeito, tá? O nome é o Estevão. Galera, ó, o Estevão, além de enfrentar o Criciúma, tem números muito absurdos, tá? Estevão aí no campeonato tem 8 gols e 7 assistências em 21 jogos, tá? Um dos líderes em participações em gols, né? Em quantidade absoluta, inclusive, é o líder. Uma média básica muito legal. A cada 90 minutos, a média básica dele é 4,36, muito interessante, né? Então, muita regularidade do Estevão. É um atacante que não precisa de muitos minutos para participar de gol, tá? Em média, 88 minutos só para participar de gol, né? Galera, Estevão tá escalado, é o faixa, esse aí não tem nem o que ficar falando, né? Bom, vamos fechar o nosso time aqui com esse também, tá voando, tá numa fase legal, que é o Igor Jesus, galera. Líder Botafogo, joga em casa, Igor Jesus vem de uma fase boa, 4 gols em 9 jogos, né, galera? Ó, o Igor Jesus realmente tá jogando muita bola, na minha opinião, né? Se for olhar aí, em 5 jogos ele passou aí, dos 9 ele passou dos 5 pontos, né? Também é um nome muito interessante para a rodada. Vamos escalar, vem aí dos últimos 6 jogos dele, só a pontuação foi fraca, né? Os outros 5 foram todas acima de 6 pontos. Está muito bem o Igor Jesus e está escalado. E vamos fechar com ele, que apesar dos poucos jogos, já mostrou um futebol muito bom, que é o Bright White, tá? O Bragantino é um time que toma gol quase todos os jogos. O Bright White aí tem 3 jogos e 3 gols, né? Então o Bright White também vai ser a nossa confiança para a rodada, galera. Vamos aí com o Bright White para fechar uma rodada com muitos atacantes, é verdade, né? Rodada aí com muitas opções, mas a gente vai fechar aqui com esse ataque, tá bom, galera? Bright White também tá com uma média básica legal, né? Média básica aí a cada 90 minutos de 5,09, né? Então tem sido um jogador aí que tem conseguido fazer boas pontuações. Vamos aqui falar de estatísticas de alguns nomes para a rodada. Galera, o Hulk continua sendo um dos melhores jogadores do Cartola 2024. O Hulk, ó, média 8,21, uma das maiores, tá? Só perde para o Bright White. Jogos acima de 5 pontos, 64%, só perde para o Bright White, né? Participações em gols por jogo, 0,71, só perde para o Bright White, empata com o Estevão. Segue sendo um nome muito bom. Em números aí, Hulk está na liderança de muitas estatísticas. O jogo não é fácil, tá? Mas o Verratti é um dos atacantes mais regulares também do campeonato. 55% dos jogos, o Verratti passou dos 5 pontos, tá? O jogo é difícil, né? Média básica boa, até quase 4 pontos. Mas acho que o jogo é um fator complicador para ele. Ó, o Borré, galera, é um nome bom, porque mesmo com poucos jogos, né? O Borré tem tido bom desempenho, né? O Borré, se a gente for olhar, tem 11 jogos, tá? Em 6 desses jogos passou dos 5 pontos, né? 4 gols e uma assistência. Então o Borré tem conseguido sim achar golzinhos, tem conseguido achar assistências, tem tido um histórico legal, tá? Acho o nome também interessante. Luiz Henrique, a galera tá pegando muito essa zicada da última rodada dele, né? O pessoal tá pensando assim, o Luiz Henrique, né? Já vem de 2 rodadas ruins, mas o Luiz Henrique, no geral, tem bons números, tá? Ele tem aí uma média básica de 3,11, 4 gols e 3 assistências, né? Então, querendo ou não, acho que nessa rodada tem nomes que estão aí com desempenho melhor, mas o Luiz Henrique joga muita bola, né? Seguindo aqui, ó, galera, ó, tem gente que vai querer o Campbell, eu acho pouco, tá? Né? O Bright White, querendo ou não, são 3 gols e 3 jogos. O Campbell são 4 jogos e 2 gols, né? Então acho que o Campbell, para mim, seria mais para o tiro curto, né? Paulinho não vem numa fase boa, então não me agrada, né? Luciano e Caleri também, esse ano estão oscilando demais. O Luiz Araújo eu acho um nome interessante, né? O Luiz Araújo esse ano tá com números bem legais, tá com aí com
3 gols e 5 assistências em 22 jogos, tem uma média básica aí de quase 4 pontos, né? 3,56. É um nome que tá bem, tem entregado média básica. Então é um nome que eu acho que é interessante, tá? O Soteldo, eu prefiro o Bright White, tá? Eu acho o Soteldo até legal, se for olhar aí, né? 3 gols e 2 assistências em 12 jogos. Não é de se jogar fora, né? Passou aí, metade dos jogos passou dos 5 pontos, não é de se jogar fora, né? Mas para mim tem melhores, seria um nome aí mais para um tiro curto, tá bom, galera? Bom, seguindo aqui, tem alguns nomes aqui que tem alguns confrontos complicados, então não vou entrar muito no detalhe. Vou falar do Luiz Fernando, que eu acho que é um nome que muita gente vai cogitar para a rodada. Olha, eu acho que ele vem mal, tá? Luiz Fernando, por mais que seja o Vitória, seria mais para um tiro curto, tá? É um jogador aí que, na grande maioria dos jogos, aí, quase 2/3 dos jogos, não passa dos 5 pontos. Então não é assim, mais para o tiro curto, tá, galera? Bom, o próprio Alejandro também do Vitória. O Alejandro, se a gente for olhar no detalhe, até tem um acumulado de pontuações legais, tá? Nesse time do Vitória, quem bate pênalti é o Oswaldo. O Alejandro bateria sem o Oswaldo em campo. Né? O Alejandro tem aí 5 gols, 4 assistências em 23 jogos, tem uma média legal recente, né? Seria um nome mais ousado para tiro curto, né? Para tiro curto, acho que tem fundamento sim. É um confronto meio em aberto aqui, né? Não dá para saber o que esperar, são dois times que não estão bem, né? O Mastriani vem muito mal, tá? Vem muito mal nos últimos jogos, tá? Não botaria esperança. Pelo confronto, vale o Flaco? Vale pelo confronto, tá? Uma mitadaça aqui na rodada 23, mesmo vindo aí de 2 partidas aí com pontuações mais xoxas, né? Mas o Flaco Lopes tem 7 gols e 3 assistências em 22 jogos, né? Querendo ou não, são números interessantes. E o confronto ajuda, entra aí fácil nas minhas indicações. Tem nomes aqui que para mim oscilam muito, como o Everaldo, Caio Jorge, né? O Savarino, ó, vamos falar sobre números do Savarino, tá? Bom, o Savarino, ele tem 4 gols e 3 assistências em 16 jogos. Tá? É bom e bem importante lembrar que não, assim, tudo isso com uma minutagem razoável, né? Mas, galera, ó, no último jogo aí contra o Fortaleza, o juiz até marcou um pênalti ali que depois ele cancelou no VAR e quem pegou a bola para bater foi o Savarino, hein? Então é um possível batedor de pênaltis do Botafogo, tá? Então, assim, tenho minhas preferências, outros nomes, mas os números do Savarino não estão ruins. Não estão ruins. Gabigol acho complicado. A gente não sabe o que esperar. Seria um 8 ou 80, né? Vai que ele faz 80, mas vai que ele faz, né? No Cartola, o 8 ou 80, na verdade, seria 0 ou 15, 0 ou 17, né? Vai que ele faz 0, né? Acho que o Gabigol, voltando de lesão, eu teria um pouco mais de precaução. Acho que seria uma aposta aí arriscada, tá? Bom, dos outros nomes da rodada, não vejo nenhum aqui com retrospecto muito positivo, tá? Dos prováveis. Então, ficaria com essas indicações mesmo, tá? Bom, vamos falar de meio de campo, né? Meio de campo para rodada. Galera, olha, eu acho inevitável escalar o Arias. O Arias é um jogador que a zicada dele é 3,8, tá? Ó, o Arias aí, ele mesmo, ó, é interessante essa estatística. O Arias, mesmo tendo aí, né, tem um jogo que não valeu pro Cartola, mesmo tendo aí 2 gols e 2 assistências em 14 jogos, o que não parece muito, ele tem 4,82 de média básica. Passou dos 5 pontos em 57% dos jogos. Arias é muito mito para Cartola, tá? E tem o pênalti. Então, Arias, para mim, soma todos os fatores. Juventude, mesmo bem em casa, tem sofrido gols, tá? Arias, para mim, é o pacote completo para a rodada, tá? Vamos escalar também o Matheus Pereira, tá? Os números do Matheus Pereira, apesar de não estar aí recentemente com grandes números, eu concordo, tá? Mas é o meia para a rodada que tem mais participações em gols, tá? Ele tem 11, 6 gols e 5 assistências em 23 jogos. Então, lidera aí no número absoluto de participações em gols o Matheus Pereira. Média básica legal, 3,22. Média em casa, 8,20. Também bem importante ressaltar isso, tá? E eu vou escalar aqui um jogador que, se a gente for olhar o Cartola, vai estar com números ok, mas fora do Cartola, tá? Teve jogos aí que ele foi bem. O Bruno Tabata, ele é dúvida porque ele saiu ele sentindo no último jogo, mas a gente vai esperar mais notícias para saber se tem condição, né,
de ir para o jogo ou não. O ruim que é o jogo segunda-feira. Vamos esperar aí os setoristas. Eu acho que deve ter alguma notícia do Bruno Tabata, tá? Se jogar mesmo, está escalado. Ó, galera, o Inter tá com muito jogo atrasado que não tá valendo pro Cartola. Então, no Brasileiro, ele tem 1 gol e 3 assistências em 6 jogos, né? Então, ele tem aí 4 jogos no Brasileiro participando de gol. Então, de 6, né? Aqui no Cartola, 3 valeram, 3 foram jogos do Brasileiro adiados. Então, são números bons e pega o Cuiabá, que é um adversário frágil, né? Um adversário aí que tá no fim da tabela. Então, está escalado. Se jogar mesmo, tá? Esse aqui é mais dúvida para mim do que o Tabata. Se jogar mesmo, a Rascaeta tá escalado no lugar do Tabata, sem pensar muito, tá? Só vamos esperar para saber. Galera, a Rascaeta é um monstro, não tenho o que questionar, tá? A Rascaeta. Vamos lá. 4 gols e 4 assistências em 10 jogos. 4 gols e 4 assistências em 10 jogos. É o jogador com a maior média de participações em gols por jogo, tá? Mas na minha opinião, ele é um jogador para mim que teria menos chance de jogar com o Tabata, mas vamos esperar as notícias, tá? Vamos esperar as notícias. Só por isso que o Arrascaeta não entrou no time. Seguindo aqui, ó, apesar do jogo do Lucas Moura não ser dos mais fáceis, né? Número ele tem, galera. Lucas Moura, número tem. Tá? Se a gente for olhar aqui os números do Lucas Moura, né, no campeonato, querendo ou não, ó, 5 gols e 3 assistências em 17 jogos, uma média básica de 3,06, né? Quase meia participação em gol por jogo, batedor de pênalti, é um número legal. Scarpinha também é um jogador que gosta muito de imitar, tá? Scarpinha, ó, detalhe interessante do Scarpa. Em 57% dos jogos, o Scarpa passou de 5 pontos. Já tá com 3,7 de média básica, 4 gols e 5 assistências em 21 jogos, tá? É um jogador que realmente acumula números ali no topo, tá? O Garro é um cara top, mas fora de casa ele tem uma média muito menor, tá? O Garro tem uma média aí de 4,12 jogando fora, então é por isso que eu acho que não é o jogo para ele, tá? Pro tiro curto, ok. O Cristaldo, galera, o Cristaldo, né, tem um jogo fora, mas é um cara muito irregular, né? 70% dos jogos não conseguiu, apesar dessa limitada, ó, não estava bem. 70% dos jogos ele não passa de 5 pontos, só para o tiro curto. Felipe Anderson, para mim, o que eu mais gosto das estatísticas do Felipe Anderson, para mim, se você for olhar só gol, realmente, galera, 1 gol em 8 jogos sem assistência é pouco. Mas a média básica dele a cada 90 minutos é de 5,88. A média básica do Felipe Anderson é um esculacho, né? Então eu acho que esse é um fator que ajuda a escalar o Felipe Anderson, tá? E o confronto também. Alan Patrick, esse ano não jogou muito, é verdade, então fica meio difícil aí ficar falando muito dele, né? 2 gols em 10 jogos no Brasileiro, né? A média básica não é muito alta. Mas no jogo aí contra o Fortaleza, né? Que foi ontem, jogou demais. Se valesse pro Cartola, tinha feito 15 pontos, gol, bola na trave. Então, assim, é um jogador gabaritado, um jogador bom, o confronto é favorável. Então, aí, se não olhar para a estatística, é um nome bem interessante, tá? Via Sante está muito irregular essa temporada, ele que já foi mito de Cartola nas outras temporadas, né? O Monsalve, apesar de ter zicado na última, teve aí 4 boas pontuações, né? O nome que fica atrás dos que eu falei. O Matheus Henrique, agora, nesse esquema do Cruzeiro, tá tendo uma flutuação maior, tá? Então é um nome legal também, tá? Pode pegar aí o histórico do Matheus, ó. Acima de 4 pontos, né? Se eu pegar aí, ó, os últimos 7 jogos do Matheus Henrique, né? Nos últimos 7, tirar o primeiro, nos últimos 7 jogos do Matheus Henrique, ele passou de 4 pontos em 5, tá? E fez 2 gols. Então ele tem tido ali no esquema do Cruzeiro um pouco mais de liberdade, né? Bom, galera, tem mais nomes? Eu acho que, tirando o Maurício, que veio aí de uma pontuação muito boa na última, já vem de 2 pontuações seguidas acima dos 12 pontos, acho o nome muito interessante, principalmente pelo confronto. Na minha opinião, demais nomes, assim, tem um porém, né? O William Oliveira, por exemplo, é um jogador que já não vem em boa fase, a média fora de casa é ruim, né? Evangelista, que já foi bom para o Cartola outras temporadas, está fazendo uma péssima.
O Pochettino, para mim, o jogo vai ser difícil, não vem numa boa fase, o Pochettino tem acumulado pontuações ruins, né? Apesar de ter feito essa boa aqui na rodada 23, mas as últimas pontuações dele não têm sido muito boas, né? O Jean Lucas é um bom volante, mas o jogo não é fácil. O Almada não fez nada ainda no Cartola, né? Bernard nem se fala, né? O Gabriel Carvalho, apesar de bom, tem poucos jogos aí, né? Então, não é um jogador que se provou ainda no Cartola. Demais jogadores, galera, vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu acho que estão meio flopados para a rodada. O próprio Gerson, assim, para mim tá um pouco flopado para a rodada. Não sei não, tá? Seguindo aqui, Tassiano talvez para um tiro curto, mas também tá meio flopado. Não vejo, galera, não vejo nada demais nos outros jogadores. Tô olhando aqui, nenhum deles chama a minha atenção com números, com estatísticas. Eu ficaria só nos que eu falei mesmo, tá? Eu vou falar para vocês seguirem, então, os jogadores que eu recomendei, beleza? E agora? Como que a gente vai montar nossa zaga, né? Bom, galera, eu vejo 4 SGs em potencial para rodada, tá? O Cruzeiro, porque tem um histórico muito bom de SG em casa. Vejo o Palmeiras também, que é um time muito forte, né? Com uma defesa muito forte, tá lá brigando pelo título. O próprio Botafogo, que no tapetinho é bom. O Corinthians tem ali sim uma dificuldade ofensiva, né? Eu vejo esses 3 times aí, né, na verdade, com a minha preferência. E ó, o Fluminense com o Thiago Silva tem pegado uma quantidade de SG legal. O Inter também ali pode ter uma possibilidade de SG. Eu fecharia, então, com esses 5 times. O Fluminense talvez fosse o último dos 5 aí. Então ficaria aí Cruzeiro, Palmeiras, Botafogo e o Inter. Com o Fluminense vindo aí bem atrás, tá? Lateral não tem jeito, né, galera? O William é um cara que pra Cartola, assim, esse ano tá ridículo, né? O William esse ano pra Cartola não tem nem graça. Ó. Em casa, média de 10,87, tá? 68% dos jogos passando de 5 pontos. 5 gols e 4 assistências em 22 jogos. Média básica de 3,77. E bate pênalti. Ô, meu amigo, é o William no time. Confesso que temos muitos nomes para essa segunda vaga. Por enquanto eu vou com o Matheus Ponte. Galera, ó, os números do Matheus Ponte são legais, tá? Ó, 11 jogos, 3 gols. Tá? 55% dos jogos passando dos 5 pontos e 8,33 de média em casa. Então, estatisticamente falando, vou de Matheus Ponte, tá? Bom, galera, o Arana, acho que o jogo é meio chato. Bahia raramente fica sem fazer gol em casa. O Marlon, esse ano, infelizmente, galera, o Marlon não é o Marlon do ano passado. Tá muito tímido em números para Cartola. Alexandro, um jogador muito bom, muito gabaritado, fazendo sua estreia. Acho que tem potencial, acho, mas aqui não tem como avaliar os números dele, né? Temos também o Marcos Rocha, né? Marcos Rocha, apesar desse ano não estar tendo grandes destaques aí de participação, de média básica, mas a gente sabe que o Palmeiras é um time com potencial de SG, né? Então, pensando no SG, é um nome possível. Esquivel, acho que o jogo é difícil, né? O Reinaldo sempre tem um diferencial do pênalti, mas para mim vai ser muito dependente do pênalti nessa rodada. Aí eu prefiro tentar o SG, né? Piton, acho que o Flamengo tem um favoritismo nesse jogo e até se empatar, acho que ou né, o Vasco acabar ganhando, acho que vai ser tomando gol, né? Então, independente do resultado, acho que ganhando, perdendo, empatando, na minha opinião, o Vasco toma gol, tá? O Marçal também é um nome legal, uma alternativa ao Matheus Ponte. Se for olhar nos números, o Matheus Ponte está melhor, tá? O Marçal também não tem feito para Cartola uma temporada muito acima de SG, então prefiro Ponte, mas é um nome legal porque eu acho que tem chance de SG também, né? Cobra algumas bolas paradas ali, né? Samuel Xavier, confesso para vocês que eu tenho outras preferências de lateral, tá? Acho que tem outros laterais que agregam mais. Quem for escalar o Samuel tá muito focado no SG, tá? Não também tem despontado com outras estatísticas. Pensando no SG Bernabé, né? Pensando no SG Caio Paulista também. Pensando no SG o Guga, né? Mas tem outras preferências até de SG. E não vejo outros nomes. Acho que a rodada está meio limitada, fica nesses, tá? Na zaga, a gente vai com o Thiago Silva, o dono do SG. Cara, 7 jogos, 7 SGs. Isso aqui é uma coisa, desculpa, de outro mundo.
né? Não tem explicação. 7 jogos, 7 SGs, cara, tá escalado. Não vamos questionar, não, né? Vamos surfar a onda. E o outro zagueiro é o Gomes, tá? Que tem aí o pênalti como seu grande diferencial, e na rodada ainda tem o SG, né? Então, a gente não tá tendo esse ano, pessoal, zagueiros. Nossa, que zagueiro mito de média básica. Não estamos tendo, tá? Não estamos tendo. Nossa, que zagueiro que participa de gol direto. Os que participam uma vez ou outra, como o Gomes, né? Se for pegar, muita gente vai falar do Bastos, tem 3 gols, tá? Mas 23 jogos, né? 20 jogos ele não participar de gol. Ah, o Wagner Leonardo, mesma coisa, cara. Wagner Leonardo é 3 gols em 24 jogos, né? Então, mais foco no SG. Por foco no SG é o Murilo, né? Muita gente gosta da Arboleda, mas não acho que é jogo para ele pegar SG. O Barbosa vale, que eu acho que tem um potencial de SG para rodada, né? O próprio Bastos também, mais pelo SG. Até tem 3 gols, ok, pode ser um diferencial, né? Pensando no SG nessa rodada, eu acho que, né, tem os zagueiros do Cruzeiro também, o Zé Ivaldo, o João Marcelo, pensando no SG. Se você confia mais no SG do Inter, aí tem os zagueiros do Inter, né? Tem o Vitão aqui. Aí seria pensando puramente no SG, sem pensar em outros scouts. É engraçado o Vitão aqui, né? Eu tinha ouvido uns boatos aí do Vitão ser vendido, mas enfim. Seguindo, então, vamos pro gol, né, galera? Pro gol. Para mim, o favorito aí para a rodada de SG é o Palmeiras. Vamos com o Everton, tá? Vamos com o Everton. Estatisticamente falando, dos goleiros para rodada, tá? Estatisticamente falando, quem tem a maior média no ano? O Everton. Quem passa mais de 5 pontos? O Everton. O Everton passou 67% dos jogos de 5 pontos. Né? O Everton. Né? Então, se for olhar, né, média do mando, segundo lugar é do Everton, pede pro Gabriel do Juventude. Né? Então, assim, para mim, o Everton soma tudo. Tá? Outros goleiros, para mim, seriam pensando no SG. O Cássio, o Fábio, né? O John, o Rocher, um ousado aí, o Rossi. Porque pensando em defesa sem SG, para mim não tem atrativo, né? O goleiro faz muita defesa aí, faz 5, toma um gol, faz 4. Um goleiro com SG faz pouca defesa, faz 2, faz 7, né? Eu prefiro tentar o 7, né? O Cartola ganha quem pontua mais alto, né? Então eu prefiro o goleiro com 7. E técnico também não tem muito segredo, né, galera? Quem é o técnico com maior média? Abel Ferreira, 6,32. Né? No mando da rodada, Abel Ferreira, 6,78. Então, vamos de Abel, sem muita invenção de moda, confirmar o nosso time prévio para a rodada. Outras opções de técnico. Galera, o Arthur Jorge tem números muito interessantes no campeonato. Ó, 68% dos jogos ele passou dos 5 pontos. Tá? Na média em casa, 6,52, tá? O Seabra, apesar do confronto não ser dos mais fáceis, também, ó. Média em casa do Seabra, 6,72, tá? E aí, se você acredita em favoritismos, né? Acredito no favoritismo do Flamengo. Se você acredita, o Tite é uma opção. O Mano é uma opção se você acredita no favoritismo do Fluminense. Mas eu, na minha humilde opinião, não iria com outro técnico que não fosse o Abel, tá? Só se você estiver desesperado, precisando tirar um caminhão de pontos. Ou se você estiver absolutamente sem cartoleta, aí vai no Jair Ventura e pede a Deus para dar certo, tá? Isso aí, galera! Vídeo completado, um grande abraço. Vamos para a rodada 26.